Acompanhe agora o Mundo China desta semana, uma parceria do Band News e da CCTV, que traz para você todas as novidades do gigante asiático. Olá a todos! O Mundo China está de volta com as principais notícias da semana. E começamos nosso giro falando sobre ciência. Você já se perguntou como seria viver no espaço com gravidade zero? Antes do lançamento da espaçonave chinesa Shenzhou 12, a Estação Espacial Tianhe, os 3 astronautas que já estão vivendo e trabalhando no espaço tiveram que passar por muitos testes. Na reportagem a seguir, você vai ver como foi a preparação para essa missão histórica. De outro planeta. Só assim é possível descrever a preparação intensa feita pelos astronautas Ni Haishen, de 56 anos, Liu Boming, de 54 e Teng Hongbo, de 45. Além de serem bons pilotos, antes de serem selecionados, o trio teve que passar por um programa de treinamento com conhecimento cultural, que abrange medicina, psicologia, teoria científica, tecnologia de engenharia e testes psicológicos e físicos para a conclusão da missão espacial. Um desses desafios inclui atividades debaixo d'água para simular a ausência de peso no espaço, com uma roupa que pesa mais de 120 quilos. É mais complicado do que parece, já que para cada missão na espaçonave, que dura por volta de 5 horas, são necessárias 50 horas de treinamento subaquático na Terra. Cada sessão de mergulho dura de 4 a 6 horas. 冲对航天员是个巨大的挑战，所以我们加强了他的体能训练，加强了力量的训练。力量的训练包括他的上肢力量的训练和核心力量的训练，这都是我们在地面要加强。 A missão dos astronautas vai durar 3 meses e todos têm direito a uma folga por semana. Além disso, tempo de descanso poderá ser aproveitado de acordo com o gosto de cada um, como ler um livro ou ouvir música. 在他休闲的这个时间里头，他有自己的私密的空间，他是可以的。 没有问题，每天他都有一个时间，比如睡前1个小时，就是属于他个人的时间。他愿意休闲，做一些什么事情，听听音乐啊，干一些什么事情，看看书啊，这都是他的自由。那么每周我们有一天周日的时间是属于他自我的对，相当于放假休整的一个时间。我们说是休整的时间，可以他自己来支配啊，他可以做相关的一些他喜欢做的事情。 Dentro da espaçonave, o cardápio é variado. São mais de 120 opções de alimentação, incluindo sobremesas. Repetir o prato não será preciso, e a estrutura ainda conta com micro-ondas para que a comida fique quentinha. Os 3 decolaram na terceira entre as 11 missões necessárias para a conclusão da construção da primeira estação espacial da China, que começou em abril com o lançamento do Tianhe. Durante a estadia, os 3 homens testaram as tecnologias do módulo, incluindo o sistema de suporte à vida. Continuando, a Fernanda Curiosa vai nos apresentar mais uma reportagem sobre o Centro do Céu e da Terra de Dangfeng, um complexo composto por 8 conjuntos de construções que foi incluído na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade em 2010. Nesse segundo episódio, vamos realizar uma testemunha ao desenvolvimento da astronomia chinesa há mais de 700 anos. Os ancestrais chineses acreditavam que a Terra era plana e seu tamanho era limitado. Dessa forma, a superfície da Terra deveria ter um centro. Esse centro era chamado de Centro da Terra. A plataforma de observação estelar foi construída nesta posição. Devido ao seu design único, a construção tornou-se uma testemunha histórica do desenvolvimento da astronomia da China antiga. Há mais de 700 anos, o famoso astrônomo, matemático e especialista em engenharia hidráulica, Guo Shoujing, presidiu a construção desta plataforma. Ele usava o comprimento e a direção da sombra do Sol que apareciam na plataforma para definir os termos solares e descobrir as regras dos movimentos do Sol, Lua e estrelas, servindo como base para a formulação do calendário chinês.
Em 1280, Guo Shoujing elaborou o calendário que influenciou todo o sudeste da Ásia, o calendário Shoushi, cerca de 300 anos antes do nascimento do calendário gregoriano. Mais tarde, os ancestrais chineses cheios de sabedoria definiram gradualmente os dias que marcam divisão dos 24 termos solares no calendário lunar chinês, os quais ainda servem para a produção e a vida dos chineses de hoje. A China é um dos maiores mercados consumidores da indústria de filmes do mundo. No ano passado, o país asiático ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o principal mercado de cinema do planeta. Tem filmes e séries para todos os gostos. No Brasil, um segmento específico é o responsável por apresentar, na maioria das vezes, as produções do país asiático aos brasileiros. Os doramas ou dramas chineses. Alguns dizem que são novelas, outros que parecem mesmo uma série pela quantidade de episódios e pela construção das narrativas. Os doramas, palavra que vem do japonês, carregam uma estética visual oriental, cheia de elementos culturais, seja na maneira de se vestir, de comer. Eles são completamente diferentes de qualquer coisa audiovisual que você veja brasileira ou norte-americana. São tramas com vários temas, com maior destaque para as comédias românticas que têm um ar mais sentimental. E isso acaba conquistando principalmente os jovens. Muitas plataformas de streaming que estão disponibilizando esse conteúdo com sucesso crescente também. Então, assim, há público, há fã-clube de doramas no geral, mas inclusive dos doramas chineses. Tem alguns que são bem recomendados e super bem avaliados, inclusive por público e crítica. Os doramas chineses são variados e abordam momentos importantes do país. A gente tem tanto produções históricas que remetem a períodos de uma China de dinastias e tudo mais, mas também doramas contemporâneos que tratam de acontecimentos do dia a dia, enfim, de jovens. Os doramas são a porta de entrada para muitos conhecerem as produções chinesas. Mas por trás deles há uma indústria bilionária que em 2020 se tornou o principal mercado de cinema do mundo. Em outubro do ano passado, a bilheteria na China chegou a cerca de 9,5 bilhões de reais, ultrapassando países como Estados Unidos e Canadá. De fato, é uma produção muito grande, fruto de um investimento bem direcionado mesmo, para ter tanto uma produção de filmes forte, quanto salas de cinema. Foi todo um processo de abertura de sala de cinema e se espera que ela cresça ainda, porque há espaço para ampliar. Os investimentos na indústria começaram a surtir efeito depois dos anos 2000. Apesar dos filmes de Hollywood estarem presentes no dia a dia chinês, as produções nacionais atraem milhões de pessoas às salas de cinema. Muitas vezes, a bilheteria doméstica é mais do que suficiente para pagar o filme e dar lucro. Falando no Brasil, essa presença é cada vez maior de filmes e séries de todos os gêneros e categorias. Então, há uma grande presença de filmes e séries históricos, esses dramas de época e tudo mais, mas também há uma crescente participação de ficções científicas, por exemplo. O crescimento do lado de lá acaba por oferecer mais opções e formatos aqui, para o público brasileiro. Eu entrei num novo universo de cultura graças aos doramas que eu não fazia ideia que existiam. Você só consegue ver alguns aspectos assistindo doramas, você consegue ter uma noção muito clara de como os chineses se sentem perante a certas situações, como eles costumam se comportar. E isso é fantástico. Muitas dessas produções que vimos agora são gravadas na cidade de cinema e televisão de Hengdian, localizada na cidade de Dongyang, na província de Zhejiang. É uma das maiores bases de filmagem e produção de telenovelas e filmes do mundo. É considerada hoje a Hollywood chinesa. Vamos subir na máquina de tempo e realizar junto a Paula Chen
um tour por Hengdian para conhecer melhor a China de várias épocas. A cidade de cinema e televisão de Hengdian, localizada na cidade de Dongyang, província de Zhejiang, é uma das maiores bases de filmagem e produção de filmes e telenovelas do mundo e o maior conjunto de parques temáticos de turismo relacionado à indústria cinematográfica. A cidade começou a ser construída em 1996 e possui hoje mais de 30 bases de filmagem de cenas reais, que são principalmente dedicadas às obras relacionadas a histórias de dinastias antigas chinesas. Atualmente, Hengdian já conta com uma cadeia completa de indústria cinematográfica, que reúne filmagem, edição, pós-produção e divulgação, entre outros. 从前期的创作开始，看景到拍摄过程当中的整个一条龙的协助，以至到后面产出下游端的研发的发行。 我们现在是比较完善的。 Em 2019, a cidade recebeu mais de 310 grupos de filmagem e o número acumulado desde sua fundação se aproxima de 3.000. O maior destaque de turismo em Hengdian é a experiência de imersão dos turistas para conhecer o processo de gravação de filmes e telenovelas. Os visitantes podem vestir trajes de dinastias antigas e agir como atores reais. 我们平常看到都是演员光鲜亮丽的外表，但其实我们自己去亲自体验了之后，才发现真的很辛苦。每一个镜头、每一句台词都是需要饱满的情绪和自己那个长时间的一个练习的。 A cidade de cinema e televisão de Hengdian já se tornou um cartão de visita da indústria cinematográfica chinesa e está contribuindo cada dia mais com a receita financeira e o emprego dos habitantes locais. E finalizamos nosso giro falando sobre uma escultura de madeira que possui milhares de anos de história na China e que já foi incluída na lista do patrimônio cultural e material do país. O conteúdo e o espírito que ela expressa mostram a profunda cultura da nação chinesa. Vamos acompanhar a Virgilia Han a conhecer esta arte requintada. Vocês acabaram de ver são esculturas de madeira. Na China, é uma arte folclórica. Toda a sua concepção engenhosa e técnica delicada transmite a cultura profunda da nação chinesa. A escultura de madeira apareceu pela primeira vez durante a sociedade primitiva. Já se passaram milhares de anos. O que você está vendo agora é o Museu de Escultura de Madeira da China, localizado na cidade de Dongyang, província de Zhejiang, leste da China. O museu tem uma área de 26.000 metros quadrados e conta com mais de 2.000 peças que contam a história, o desenvolvimento e a função da escultura de madeira da China. Cada obra tem uma história significativa e carrega a paixão de seus artistas. Esta escultura de madeira retrata figuras chinesas distintas nas áreas aeroespacial e de medicina, agricultura, física e esporte. Também descreve pessoas comuns. Com um comprimento de 7,1 metros e uma largura de 3,1 metros, esta peça reúne esforços de muitos artistas. De acordo com a diferença de tamanho e conteúdo das esculturas de madeira, uma obra pode ser feita em meses e até anos. Da antiguidade até hoje, além do valor ornamental, esta arte tem uma relação muito estreita com a vida cotidiana dos chineses e tem sido promovida de forma inovadora. As
esculturas de madeira podem ser usadas em estruturas de construções, mobiliários e artesanatos. E elas carregam muitas expectativas das pessoas em busca de boa saúde, bom trabalho, bom casamento e outros aspectos para uma vida melhor. O Mundo China termina por aqui, mas voltaremos em 7 dias com mais destaques para vocês. Agradecemos a companhia e até a próxima!